Ajuda-nos a um crescimento, Senhor, ininterrupto da Tua graça. Ajuda-nos, Senhor, na compreensão da Tua vontade como boa, perfeita e agradável. Livra-nos, Senhor, de todas as tentações que dissimuladamente têm tentado nos afastar sutilmente de Ti, Senhor. Muitas vezes de forma imperceptível. Dai-nos, ó Pai, da diligência necessária, do zelo, Senhor, para com tudo aquilo que é Teu, e como Teu também é nosso, Senhor. E acima de tudo, Senhor, dai-nos o Teu amor, para que possamos amá-lo e amando, possamos amar uns aos outros. Como todo amor verdadeiro, Senhor, seja visível, para que possamos glorificar o Teu nome por meio das nossas ações e palavras, sendo luz e sal, Teus mensageiros, Senhor, aqueles que andam de acordo com as pegadas que o Senhor deixou. Que esses sejam nós. Que sejamos contados, Senhor, como verdadeiros discípulos. Como aqueles a quem o Senhor procura. Que o adorem em espírito e em verdade. Que o servem de todo o coração e que o amam acima de tudo e todos. Que assim seja a nossa história, Senhor. Que o Teu poder opere em nós, nos fazendo, Senhor, testemunhas de Cristo. Mais e mais parecidos com o nosso Redentor. Ó Deus, eu oro por essa comunidade do Alto das Pombas. Desde que chegamos aqui, Senhor, temos visto como em todas as demais partes da nossa cidade, o crescimento da maldade, o vertiginoso crescimento da maldade, Senhor. Eu oro para que isso não esfrie o nosso coração. Pelo contrário, o Senhor plante em nós uma disposição, uma diligência, Senhor, para com a propagação da Tua mensagem, entendendo que toda essa ascensão da maldade só nos deve alertar em relação à brevidade do Teu retorno em glória, Senhor Jesus. Que estejamos diligentes, conscientes de quem somos, do Deus a quem servimos, do caminho que percorremos, do destino final que aguardamos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos?
Hoje nós vamos continuar a partir do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. O título da nossa exposição hoje: Você sabe o que está dentro de você? A maioria dos seres humanos buscam uma resposta mentirosa ou muitas vezes ignoram a pergunta: o que está dentro de nós? Sabemos que nós não somos apenas um emaranhado de órgãos, pulmão, coração, bem como tantos outros que formam o corpo humano. Sabemos que a existência de uma parte do ser humano, muitos dão a essa parte vários nomes. Nós, na qualidade de cristãos, chamamos de alma. Essa parte imaterial do corpo. Sabemos como ela foi formada. Deus pega o homem em forma do barro, sopra nas suas narinas do seu espírito e então se fez a primeira alma vivente, Adão. De Adão, o Senhor fez uma auxiliadora chamada Eva, e então desse primeiro casal, toda a raça humana, todos nós somos descendentes. Todos temos a mesma formação. E é justamente a parte mais importante do nosso ser, a alma, que a gente dá menos importância. Então, quando o Senhor Jesus apresenta essas verdades aqui do Evangelho de Mateus, principalmente essa passagem intermediária, por assim dizer, do Sermão do Monte, Sermão do Monte que tem 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7. Então aqui nós estamos no capítulo do meio, capítulo 6, e Jesus ele está tratando exatamente de como aquilo que está fora de nós deve ser observado atentamente, pois é aquilo que está fora de nós que, quando observado atentamente, pode nos mostrar o que de fato está dentro de nós. Então, como eu posso me conhecer? Por meio das minhas ações, por meio dos meus pensamentos, por meio das palavras que eu pronuncio dia a dia. Pois muitas vezes nós temos uma opinião a nosso respeito que não é verdadeira. Podemos pensar que somos uma pessoa que não somos. Falamos sobre isso ontem, sobre a questão do crescimento da hipocrisia em virtude do aparecimento das mídias sociais. Então as pessoas, elas hoje, elas demonstram muitas vezes uma face, como se elas fossem muito mais do que elas são. Elas querem aparentar muito mais inteligência do que efetivamente tem, muito mais saúde do que efetivamente tem, e muito mais espiritualidade do que efetivamente tem. E as mídias sociais, elas incentivam as pessoas nessa direção. Por isso nós falamos ontem sobre a questão do dar esmolas, e iniciamos ontem sobre como devemos orar. E perceba que, como eu falei ontem, tudo que está sendo dito, aqui no capítulo 6, é uma explicação da primeira frase, ou do primeiro versículo do capítulo 6. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. E mais uma vez, nunca é demais lembrar
essa palavra guardai-vos, que inicia, né, essa sessão, ela revela que há uma predisposição natural da nossa parte, inclusive do regenerado, para isso. O não regenerado, ele vai fazer isso, e ele vai fazer isso sem ver nenhum problema, né? Mas o cristão regenerado, o cristão que efetivamente teve a sua vida transformada pelo poder de Deus, ele corre o perigo de tropeçar. Ele corre o perigo de cair nesse pecado, e aqui o pecado é o pecado da vanglória, ou seja, a glória vã. Por quê? Porque existe uma glória que é verdadeira, existe uma glória que está reservada para todos nós, imerecidamente, diga-se de passagem, mas está reservada. E dentre os inúmeros versículos que tratam dessa glória, que está reservada para o povo de Deus, nós vemos em Romanos que aos que Deus predestinou, Ele chamou, Ele justificou, Ele glorificou. O apóstolo Paulo também, em uma das suas cartas, ele diz que nós somos a glória do Senhor, né? Por meio de nós o Senhor é glorificado, e o Senhor também tem uma glória para aqueles que são dele. Mas existe sempre o imitador. E o que faz de Satanás tão bom, né? Esse é até um adjetivo errado, mas o que faz dele tão bom no mal que ele faz é justamente isso. Ele sabe a quem imitar. Tudo que ele viu, tudo que ele vê Deus fazendo, sabendo ele que é bom, perfeito e agradável, ele imita. Então, há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus fundou a sua igreja. Satanás viu isso. E então, ele influencia pessoas a uma falsa conversão e a seguirem um falso evangelho em uma falsa igreja. E percebam que a falsa igreja, ela se torna rapidamente, numericamente, maior do que a verdadeira igreja. Por quê? Porque nós estamos em um mundo onde o mal se propaga muito mais rapidamente do que o bem. Todo o bem que nós quisermos fazer em Cristo, nós encontraremos oposição, fora e dentro. Todo o mal que intentarmos fazer, nós encontraremos motivação, fora e dentro. Então, quando o Senhor Jesus diz, guardai-vos, é porque Ele sabe com quem Ele está falando, com a gente. E somos tentados. Quando? O tempo todo. O tempo todo nós somos tentados. Nós somos tentados até quando estamos sentados e calados. Por quê? Porque os nossos pensamentos não estão parados. Mesmo quando a gente está sentado, calado, sentimos pensamentos que são tentações. E precisamos combater com eles. Então, qual o melhor remédio, por assim dizer, para evitarmos cair em tentação? Orar. E esse remédio foi prescrito pelo próprio Senhor. Orai e vigiai para não cairdes em tentação. Então foi o próprio Senhor Jesus que nos disse que se agíssemos dessa forma, a consequência positiva seria não cairmos em tentação. Então, quando aqui no versículo 5, do capítulo 6, ontem nós falamos um pouco já, eu quero só retomar para que a gente possa conectar os pontos
uma melhor compreensão. E quando orardes, perceba, não é se você vai orar, é quando. Eu acho interessante uma frase de Matt Henry no seu comentário, que ele diz: olha, é mais fácil você encontrar um homem que não respira do que um cristão que não ora. Porque a oração é algo que o crente verdadeiro, ele faz até sem querer. Porque quem eu tenho no céu além de ti, ó Pai? E quando eu estou aqui passando por inúmeros perigos na terra, quem é o meu socorro bem presente? É sempre Deus. Então o cristão, ele se vê impulsionado a todo tempo a buscar a face de Deus em oração. E quando orardes, não serei como os hipócritas, mas como cristãos, também corremos o risco o tempo todo da hipocrisia. Que seria a hipocrisia? Fazer aquilo que é certo pela motivação errada. Então, hipocrisia não necessariamente é um fingimento aberto. Às vezes a gente pode ter um comportamento hipócrita sem nem perceber. Por quê? Porque somos tão falhos que muitas vezes podemos nem perceber o nosso erro. Daí a necessidade de constantemente nos examinar. E um dos melhores momentos para a gente se examinar é a oração. Davi, em forma de oração, escreve: Senhor, me revela os pecados que são ocultos a mim. Então, tinha os pecados que ele sabia que estava cometendo, ele estava lutando contra aqueles, mas ele sabia que ele estava sempre correndo esse risco de estar cometendo alguma falha contra Deus e nem perceber. Então, o cristão, entendendo a sua falibilidade, ele pede ao Senhor que revele as coisas que nós estamos fazendo em desacordo com as ordenanças de Deus e muitas vezes nem percebemos. E quando orardes, não serei como os hipócritas. E aqui agora o Senhor Jesus vai mostrar o comportamento do hipócrita na oração. Porque gostam de orar. Perceba, tem gente que gosta de orar. Olha, irmãos, eu acho maravilhoso, né, essa ideia de culto de oração. Eu acho maravilhoso, você vai ver muitos na história da igreja, né, determinadas congregações de pastores conhecidos têm esse costume de ter um culto de oração. Mas é muito perigoso a gente disseminar essa ideia de que o lugar de orar é na igreja. Não, na igreja a gente também ora, mas só vale a oração que a gente faz aqui se no mínimo a gente passou 10 vezes mais orando em casa. Ou em qualquer outro lugar. Eu falo em casa porque é o lugar que a gente tem como lugar a falar com Deus. Pode ser a sua casa, pode ser debaixo de uma árvore, pode ser na frente do mar, se você mora perto da praia. Então, qualquer lugar que você escolhe para ficar a sós com Deus pode ser o seu recanto de oração. Mas é preciso que você tenha uma vida de oração a sós com Deus, porque senão aquilo que a gente faz aqui na igreja é hipocrisia. Então, eu não posso restringir a minha vida de oração somente à oração feita na igreja. Assim como eu não posso restringir o meu estudo bíblico somente ao que a gente estuda aqui na igreja. Eu sei que a gente prega e normalmente, né, comparado com a grande parte das igrejas, o que a gente prega aqui, o conteúdo é bastante assunto, né? Mas ainda assim, a Bíblia tem muito mais assunto para a gente estudar, até mesmo, né, durante a exposição da palavra de Deus. Eu particularmente tenho adotado esse hábito. Eu costumo ouvir novamente as pregações para aprender e para também buscar um aprofundamento naquilo que de repente não foi aprofundado. Então aqui ele diz: cuidado, porque essas pessoas, elas gostam
Preste atenção nesse verbo, elas gostam. Então, não é o fato de você orar em público. Orar em público não é pecado. Você está na refeição e é tão bonito quando uma família se senta na mesa e ora antes da refeição. É muito bonito ensinar essa atitude para os nossos filhos. É muito bonito uma família que ora junto, né? É muito bonito quando nós, em determinados momentos em comum com outras pessoas, nós oramos. Isso é maravilhoso, mas isso, como eu disse, é um complemento da nossa vida de oração em particular. Então, as pessoas que buscam, né? Tem gente, inclusive, até que busca estudar a Bíblia para, na hora de orar mais bonito. Né? E as pessoas estão ouvindo, rapaz, viu aquela oração? Que oração bonita. E não tem oração bonita e feia. Tem oração sincera e falsa. A oração não tem que ser bonita. A oração, ela tem que ser verdadeira, feita no Espírito. A gente que tem essa tendência, né, de julgar as coisas, né? Será que é saboroso esse bolo? Será que esse sorvete realmente é gostoso? Será que o café está no ponto do doce, né? Para aqueles que tomam como eu café com doce, né? com adoçante, para quem gosta do café sem nada, né? Grande a tua fé. Então, será que o feijão está no ponto? Então a gente faz isso e a gente às vezes quer fazer isso com oração. A oração não é assim. Será que a oração está no ponto? Não, a oração não pode estar no ponto nem fora dele. Ou ela é sincera ou ela não é. Ou ela vem do Espírito Santo ou ela vem da carne. Então é preciso que a gente entenda isso. Porque senão a gente vai achar bonito o que é feio. Então ele diz aqui, eles gostam de orar, e como os judeus oravam, em pé nas sinagogas. Eles gostavam, e tem esse hábito até hoje. Como não tem mais o templo, eles oram em frente a única parte que sobrou do templo, que é o Muro das Lamentações. Qualquer documentário que você vê de Jerusalém vai mostrar aquele pessoal de terno preto, com os negócios com as franjinhas aqui, né? São os fariseus de hoje, fazendo as suas orações lá em pé, em frente ao Muro das Lamentações. Só demonstra que eles nunca deram ouvido ao que Jesus falou, e eles veem até hoje Jesus como um falso profeta, especificamente um falso Messias. Então ele diz, olha, cuidado, porque eles fazem isso nos cantos das praças. Sempre a questão aqui, em comparação com o que a gente já estudou, as esmolas, fazer as coisas para que o máximo de pessoas veja o que a gente está fazendo e comecem a pensar que nós somos muito legais, que nós somos muito crentes, que nós somos praticamente, né, o apóstolo Paulo do tempo moderno. E então a gente gosta de fazer esse tipo de autopropaganda, esse tipo de autopromoção, para serem vistos dos homens. Então eles gostam de orar, e o propósito, para serem vistos pelos homens. Quando na verdade a oração deveria ser algo seu e de Deus. E se você de fato vai fazer uma oração em público, o propósito é agradar a Deus, que Deus ouça a oração e a responda. E não o propósito agradar os homens. Por quê? Porque o homem não pode fazer nada pelo homem. A oração do homem não pode fazer nada pelo homem, a não ser que a oração desse homem seja uma oração de um homem que é de Deus. E então ele ora segundo a vontade de Deus, e Deus então o ouve. Aqui ele vai dizer, em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Então eles já receberam a recompensa. Aqueles que fazem as coisas pela atitude, pela motivação errada, eles têm uma recompensa muito rápida. Então é muito rápido a recompensa do ímpio quando ele pratica a sua impiedade. Tomamos, por exemplo, o produto de um roubo. O que é mais fácil? Você trabalhar o mês todo e receber o salário, né, no 5º dia útil do mês subsequente que você trabalhou? Ou você roubar alguma coisa? Não, quando você rouba aquela coisa passa a ser sua, né, por meio de furto, por roubo,
no mesmo instante. Então imagine uma pessoa que roubou um banco. Ele tinha R$0, roubou o banco que de repente, sei lá, tinha R$30 mil. Então naquele dia, qual é a quantidade de dinheiro que ele tem? R$30 mil. Ele precisou trabalhar um mês? Não, ele roubou um banco, ele tem R$30 mil. Então a impiedade, ela promete esse resultado quase que instantâneo. É como, por exemplo, a prática da imoralidade. O que é mais difícil é você trabalhar 7 anos para casar com a sua esposa, ou você simplesmente olhar para a pessoa e dizer assim, e aí, vamos se juntar? Né? Então, isso, se juntar, já é algo assim, bem conservador, porque as pessoas hoje nem têm nada. Às vezes elas têm um relacionamento e nem sabem o nome do outro, nem nada. É assustador o que acontece nos nossos dias em relação à prática da imoralidade. Mas perceba como a recompensa é a mesma coisa quem usa a droga. Quem usa a droga, ele tem uma sensação de prazer imediato. Aquela sensação passa e aí muitas vezes a pessoa quer usar de novo. Por quê? Porque a sensação é imediata. Mas para você buscar, de fato, o prazer que vem de Deus, não vai ser assim. Um exemplo da Bíblia: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Perceba que não é fácil. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, mas para aprender a viver contente, demorou. Perceba, ele diz, o Espírito Santo me fez viver contente? Não, e olha que o Espírito Santo muda a nossa vida. Mas aprendi a viver contente. Ou seja, foi um caminhar com o Espírito Santo que aumentou o contentamento de Paulo até que ele aprendeu a estar satisfeito em todas as situações. Foi um processo. Não foi instantâneo. Então, o que promete recompensa instantânea? A impiedade. Perceba que por aí a gente já percebe quantas práticas que os cristãos fazem hoje, elas não são de Deus. Então aqui ele diz, em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. E a ideia de Jesus é, a pessoa está orando, tem um grupo de gente que passa, olha e diz, está vendo como aquela pessoa é espiritual? Pois é, já recebeu a recompensa dele. Ele já começou qual foi a recompensa? Ele agora é visto pelos seus párias, né, pelos seus conterrâneos, como alguém que é homem de oração. Então as pessoas veem essa pessoa como espiritual, até os nossos dias. Eu fui nas minhas ilhas, né, no centro de recuperação, que tinha uma pessoa que inclusive tinha problemas psiquiátricos. E essa pessoa tinha o hábito de passar 6, 7 horas de joelho. A gente sabia que aquele homem, aquele senhor não estava orando. Mas mesmo sendo alguém com problemas psiquiátricos, visivelmente, né, problemas psiquiátricos, ele era visto por muitos como alguém espiritual, porque passava lá no local de culto, né, no centro de recuperação, várias horas de joelho. Então, o que dizer dos hindus, que passam dias naquela posição, com as perninhas cruzadas, em cima de um monte de prego? Então, essas pessoas são mega espirituais. Né? O que dizer daquele pessoal lá na China, que passa em meditação de joelho dias também? Perceba, irmãos, que muitas vezes a gente tem dado crédito ao que a gente não deveria dar. Olha o que acontece quando a gente faz isso em 2 Tessalonicenses. Deram crédito à mentira. Rejeitaram a verdade. Por isso Deus envia o espírito do erro. Então você quer esse tipo de gente? Então receba. Aqui ele vai mostrar, versículo 3. Tu, porém, olhe o contraponto. Eu disse sempre para vocês, uma das coisas que nos ajuda na compreensão da Bíblia é
fazer um quadro comparativo entre você que é crente e o mundo, ou os incrédulos, né? Ou os falsos crentes que estão na mesma tabela, mas quadro comparativo. Tu, porém, mostra justamente essa oposição, esse antagonismo. Pessoas que estão indo em direções opostas, podem até estar juntas. Como o Senhor Jesus vai dizer, de dois homens que foram para o mesmo lugar. Eles subiram ao templo para orar. O templo ficava no lugar mais alto, Jerusalém já ficava numa montanha, e o templo já ficava ainda no lugar mais alto lá. E eles subiram ao templo para orar. Um desceu justificado, o outro não. Quem olhasse de fora, aparentemente, eles foram para o mesmo lugar fazer a mesma coisa. Não, eles não foram. Eles não foram. Um foi para a presença de Deus, o outro não foi. Então, aqui a gente percebe, tu, porém, quando orares, então você vai orar. Igual quando perguntaram a Jesus, olha, os discípulos de João, eles jejuam, mas os teus discípulos não jejuam. Jesus então dá uma resposta que na hora a maioria das pessoas não entendeu. Ele diz, olha, não é correto jejuar enquanto o noivo está. É a mesma coisa de você ir para uma festividade que tem uma série, né, de delícias e você, né, dizer, não vou comer nada. Em determinados ambientes, não comer nada é até uma agressão. Se você for principalmente para a região do Oriente Médio, né, se alguém coloca algo na mesa e você diz que não vai comer, aquilo é como se você estivesse humilhando, né, a pessoa da casa. Então, Jesus está dizendo, o noivo está aqui. Eles não vão jejuar, mas chegará o dia em que o noivo não vai estar mais aqui. Eles jejuarão. E aí a gente vê lá no livro de Atos que o jejum era uma prática dos cristãos. E jejuando e orando. E jejuando e orando. Eles tomavam várias decisões por meio de jejum e oração. Mas tudo tem o seu momento. Aqui ele vai dizer, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai. Então perceba que Jesus, ele já diz onde e a quem. E é importante, eu vou parar aqui por um minuto e eu quero que vocês abram comigo rapidamente, ou não, só ouça, em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo nos ensina como nós devemos buscar, evangelizar, como nós precisamos, né, verdadeiramente falar da parte de Deus. Perdão, é o capítulo 11. Capítulo 10. 10. Isso mesmo. Capítulo 10, o apóstolo Paulo diz, no versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando justamente nessa compreensão de que existe um Deus que é o verdadeiro. E quando você se relaciona com esse Deus verdadeiro, você é salvo. Mas se você mantém um relacionamento com um Deus falso, ou com um relacionamento falso com o verdadeiro Deus, em ambos os casos, você não está salvo. Todas as duas hipóteses, elas estão na Bíblia. Então, como assim uma pessoa tem um relacionamento falso com o verdadeiro Deus? Mateus 7, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino. Perceba, essas pessoas estavam, entre aspas, conhecendo o verdadeiro Deus, mas não tinham um relacionamento verdadeiro, portanto, o verdadeiro Deus não as conhecia.
Mas aqui a gente vai ver uma segunda hipótese, que é o fato de você se relacionar com um falso Deus, achando que é um verdadeiro Deus. Então você, por ter uma Bíblia, acredita que você está se relacionando com o Deus da Bíblia. Mas o fato de você possuir uma Bíblia não diz que você se relaciona com o Deus da Bíblia. Você não leu? Então como você pode conhecer esse Deus? É uma frase de um teólogo, J.I. Packer, quando ele estava fazendo uma exposição, já contei esse caso aqui algumas vezes com os irmãos, conto mais uma vez. Ele dizia para um professor da universidade, que era ateu: olha, eu vou falar a respeito de Deus, mas por que você me convida? Você sabe que eu não acredito em Deus. E a resposta dele é: me diga o Deus que você não acredita, porque provavelmente eu também não acredito nele. Então, o Deus da grande parte dos evangélicos hoje, eu não acredito. Eu não acredito num Deus que fica feliz quando um monte de gente fica dançando de maneira vergonhosa na frente. Eu não acredito num Deus de desordem e indecência. Eu não acredito num Deus que aprova o pecado. E acabei de dizer para você o Deus da maioria dos evangélicos de hoje. Então, aqui o apóstolo Paulo está apontando para esse perigo. Porque que Deus salva é um fato. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então aqui ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Então, como você pode orar? Como você pode invocar um Deus que você não acredita? E aí talvez você diga: mas eu acredito. Mas é o que Paulo vai dizer: e como crerão naquele de quem nada ouviram? Então, como você pode ter certeza que é o verdadeiro Deus que você invoca, se você nem conhece ele? Você já estudou os 66 livros da Bíblia? Você já fez um estudo aprofundado dos 27 livros do Novo Testamento? Então, aí sim você pode dizer se você acredita nesse Deus ou não. Mas, enquanto isso, o seu acreditar é superficialidade. Tem pessoas que ouvem determinadas passagens bíblicas e ficam assombradas, como se tivessem vendo algo que não era para estar lá. A gente leu aqui recentemente, capítulo 1, no livro de Provérbios. Até hoje, crentes de décadas na igreja, ao lerem essa afirmação de que Deus vai rir daqueles que desprezaram o seu chamado, no momento do sofrimento deles, eles clamarão ao Senhor e o Senhor vai rir deles. Ah, esse não pode ser o meu Deus jamais terá um comportamento perverso como esse. Não, perverso é aquele que não aceitou o chamado de Deus. Deus não está sendo perverso, Deus está sendo justo quando faz isso. Ele está devolvendo o que fizeram com ele. De maneira que Deus nunca é injusto. Quando ele lança as pessoas no inferno, ele está fazendo isso por justiça. Quando ele lança ou quando ele leva as pessoas para o céu, ele faz isso também por uma justiça. Que justiça? A justiça que recaiu sobre o seu filho. Aquele que carregou os nossos pecados. Deus nunca é injusto. A injustiça é algo que não faz parte da natureza perfeita de Deus. Faz parte, sim, da natureza imperfeita do homem. Então aqui o apóstolo Paulo diz: como crerão naquele? Perceba, naquele. Olhe como ele diz, é algo específico, não é qualquer um, é naquele. Você já viu quando passa um grupo de pessoas na rua e você diz: quem é o irmão Paulo, aquele que toca louvores e que todo mundo se sente assim cheio do Espírito Santo quando ele toca na harpa? É
naquele ali. Perceba, o irmão Paulo não será várias pessoas. O irmão Paulo é uma pessoa. É aquele ali. Aqui é a mesma ideia. Naquele é um só. Então você não pode ter uma visão de Deus e eu tenho outra visão de Deus e a gente acredita no mesmo Deus. Não, são dois deuses diferentes. Não, mas a gente carrega a mesma Bíblia. Mas a gente congrega no mesmo lugar. Em absoluto, essas coisas não são de maior importância quando você tem visão diferente de Deus. Por exemplo, vamos imaginar que alguém no nosso meio ache que quem lança as pessoas no inferno é o diabo. Não, o diabo não tem esse poder. Ele mesmo vai ser lançado lá. Não, mas eu não acredito que Deus, o meu Deus que é bom, lance pessoas que Ele mesmo criou. O meu Deus de amor lance pessoas que Ele mesmo criou em um lugar onde essas pessoas sofrerão para sempre. Preste atenção, para sempre. Eu não acredito num Deus assim. Como você não acredita? Está na Bíblia. Mas eu não aceito essa passagem como bíblica. Pois é, você acabou de inventar um ídolo. É um Deus que é quase verdadeiro. Então, você acredita em muitas características de Deus, mas não no Deus. Por isso que quando foi perguntado, quando Moisés questionou o que ele deveria dizer quando chegasse no Egito, não, você vai dizer para o pessoal lá que o eu sou enviou você. Mas quem é o Deus? Porque os egípcios tinham vários deuses. Quem é o... Não, é o Deus. O Deus. O único Deus. Não tem outro. Não existem outros. É só o Deus. E ele tem 3 pessoas. É a Trindade. Isso é um mistério. E aqui então ele diz, versículo 14: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E aqui, nada ouviram, perceba, não está falando apenas de você ser evangelizado, mas até quando você lê a Bíblia, você está ouvindo o que você está lendo. Então, cuidado. E como ouvirão se não há quem pregue? Como você vai ouvir a verdade se ela te dá comichão no ouvido? Como você vai ouvir a verdade se você já escolheu a sua verdade e, portanto, você está fechado a qualquer outra ideia da verdade que não seja a que você mesmo já escolheu acreditar? Tem gente que chega na igreja já com um copo cheio. Não, o que vier de lá para cá, eu vou ouvir. Mas eu já sei o que eu acredito e não vou mudar. Então, você está fazendo o que aqui? Porque todos estamos aqui para crescermos na graça e no conhecimento. Significa que a gente não está cheio. A gente está crescendo. Então, mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Cada vez mais há um desestímulo a enviar pessoas que foram separadas por Deus para a obra de apresentar o Evangelho. As pessoas não veem isso como necessário. Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas ou as boas novas. Porque teve que se dizer isso? Porque a vida de quem anuncia boas novas normalmente é uma vida de rejeição social. É uma vida de sofrimento. O apóstolo Paulo chega a dizer: eu tenho para mim que o Senhor colocou a nós, ele como último apóstolo, a nós apóstolos como os mais desprezíveis de todos os homens que já pisaram aqui na face da terra. E a gente vê uma série, é como se tivesse de cabeça para baixo, porque
na religião atual, aqueles que têm uma posição de liderança, eles são os que são, de fato, servidos e tratados quase que como divindades ou semidivinos. E na Bíblia a gente não percebe nada nessa direção. Voltando agora para o capítulo 6 de Mateus. Então aqui, quando no versículo 6 também, nós lemos: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto. Então perceba, você não ora para qualquer pessoa. Você não ora para qualquer Deus. Você ora para o verdadeiro Deus. Porque só essa oração, de fato, tem eficácia. Daí, o que nós lemos em Provérbios: aquele que tapa os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus, até a sua oração é abominável. Por quê? Porque ele está se dirigindo supostamente ao verdadeiro Deus, mas ele chama o verdadeiro Deus do ídolo que ele criou. Para que isso fique mais compreensível, vocês todos se lembram do episódio do bezerro de ouro. Está lá no livro de Êxodo. Todo mundo se lembra? Pois é, como foi que eles chamaram aquele bezerro de ouro? De Senhor. Então, o mesmo nome que eles davam a Deus, eles olharam para o bezerro de ouro e chamaram ele pelo aquele mesmo nome. É assim que se faz um Deus na mente de muitos que se dizem evangélicos. E por que o bezerro de ouro? Porque representava prosperidade. O animal, até hoje, se você for para Nova York, se você for para o lugar onde os milionários colocam o seu dinheiro, não milionários, que milionários já é coisa de pobre, é bilionários, na Bolsa de Valores de Nova York, a mais famosa e rica de todas. O que é que está na frente dela? Uma estátua de um touro. Porque esse animal sempre representou força e prosperidade. Então, até hoje as pessoas buscam um Deus que tem essas características. Na maioria das vezes não se procura um Deus justo, muito menos um Deus santo. Por quê? Porque nós não somos justos, nem desejamos ser justos, porque a vida do justo tem muita dificuldade, e santo muito menos. Porque ser santo significa abandonar os meus desejos carnais. Eu não estou muito afim desse tipo de conselho. Então os cristãos, eles acabam fazendo a sua própria versão do bezerro de ouro. Os evangélicos modernos são muito bons em fazer isso. E então ele diz aqui: o teu Pai que vem em secreto. Então ele vem em secreto, te recompensará. Há uma recompensa em toda oração sincera, que é a presença de Deus. Já dizia, que a presença de Deus supera e muito os seus presentes. Deus pode nos dar muitos presentes, Ele nos dará muitos presentes, mas a sua presença é muito melhor do que qualquer presente, como Moisés já dizia na época dele. Quando Deus disse: vou dar tudo que eu prometi para vocês, só eu é que não vou. Moisés disse: não adianta, se o Senhor não for, a gente não quer mais nada. Só vale o que o Senhor prometeu se o Senhor for com a gente, senão não adianta. Moisés já entendia de que adianta conquistar o mundo inteiro e naquele dia perder a alma. Então, aqui o Senhor Jesus nos ensina esse momento tão precioso, aonde pelo Espírito nós vivenciamos uma das melhores sensações que um cristão verdadeiro pode ter. Está lá em Romanos 8. E diz: o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando isso acontece? Quando nós oramos da maneira certa, pela motivação certa, o Espírito testifica com o nosso Espírito: sim, somos filhos de Deus.
E aqui ele diz, versículo 7, e orando. Então Jesus começa a nos ensinar a orar. Por que é tão importante ensinar os discípulos a orar? Porque o exemplo que os discípulos tinham de oração era justamente a oração dos hipócritas. Então, se perguntasse naquela época com quem você aprendeu a orar, ia vir o nome de algum fariseu. O fariseu eram os professores da época. Então Jesus já disse, eles não. Então eu vou ensinar agora para vocês como se deve orar. E orando, não useis de vãs repetições. Então não adianta ficar repetindo a mesma coisa, como se aquela repetição, em determinadas religiões, né, orientais, chama-se isso de mantra. É quando você repete uma frase assim, né? E você sente que você está evoluindo, se concentrando na repetição de uma frase, de uma expressão. Não, isso não funciona, isso é mentira. E orando, não useis de vãs repetições. Também aqui vemos claramente como a prática de se rezar o terço por parte dos católicos, ela está aqui já censurada pelo Senhor. Não, assim também não se ora. Tem problema? Eu já falei sobre isso ontem, vou repetir hoje. Tem problema orar orações da Bíblia? Não, nenhum problema. O problema é se você ficar só com elas. Por quê? Porque a oração de Daniel, ela serve para nós. Claro que serve para nós. Daniel era crente como nós somos crentes. Mas os problemas de Daniel não são os nossos. Nós não vivemos na mesma época de Daniel. Então a gente tem que falar com Deus de acordo com a nossa realidade. Porque a oração não é uma peça teatral, onde eu finjo que eu sou crente e Deus finge que me ouve. Não, Deus não finge e você também não deveria fingir nada. Oração é um diálogo entre Deus, Pai e os seus filhos. Oração é uma conversa de pai para filho, de filho para pai. É assim que Jesus nos ensina a orar. Orarás ao teu Pai. Você fala com o seu Pai. O seu Pai é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador de tudo e todos. Devemos ter uma reverência imensa na presença de Deus, sim, mas jamais nos esquecendo. Ele é o nosso Pai. E por quê? Porque foi Ele mesmo que disse que era assim que nós deveríamos nos dirigir a Ele. Então, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios. Já era uma prática dos gentios. Quem eram os gentios? Todo mundo que não era judeu. Então, era uma prática dos idólatras rezarem dessa forma, né? Terem orações que eles repetiam sistematicamente, como por meio daquilo eles alcançassem o favor de Deus. Como eu disse a vocês, eu gosto muito de desenhos bíblicos. E já revelei também que um dos que eu mais gosto, né, do Antigo Testamento é o de Elias e Eliseu. E o de Elias em especial tem aquela parte lá de Elias com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Como é que os profetas de Baal buscavam falar com Baal? Desse jeito. Por meio de repetições. Era quase que uma peça teatral. Eles faziam um ensaio, né? Tinha que ter... no desenho mostra isso, e aquela parte do desenho é verdadeira. Era assim mesmo que era a prática daquela época. Então, é quase que uma peça. Eles interpretam personagens para o deus da fertilidade, que seria Baal, e pedindo que Baal envie chuvas para ele. E eles fazem isso durante horas, repetindo e se autoflagelando, entendendo que à medida que eles se puniam, que eles se batiam, Baal se agradava e Baal então enviaria para eles o que eles estavam pedindo, que era chuva. E não, ele não enviou. Por quê? Porque ele nem existe. E todos os falsos deuses são manifestações diabólicas, para que o povo não dê crédito ao único e verdadeiro Deus. Mas o que foi que Elias disse? Fale mais alto, vai ver que Baal não está ouvindo, né? Então, cuidado, porque Baal não vai responder. Qualquer falso Deus que você tenha criado na sua mente,
segundo a sua própria concupiscência. Não é o caso de vocês, todos vocês aqui eu vejo pelo semblante, crentes muito sinceros. Quem acredita em falso Deus vai se ver desiludido, principalmente naquele grande dia. Então aqui ele diz, como gentios, porque presumem, olha a palavra presunção, de onde vem presunçoso. O que é o presunçoso? É aquele que pensa que sabe, ele pensa que sabe tudo, ainda mais na nossa geração Google. O que é isso? Não sei ainda. Espera aí, me dê alguns minutos. Google. É isso. Cuidado. As coisas importantes não se aprendem no Google. As coisas que verdadeiramente são importantes, a gente aprende com muito esforço, principalmente aquilo que é espiritual. Não usei de vãs repetições, porque presumem assim os gentios, que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então ainda tem, essa questão de que, e perceba, irmãos, não há uma censura aqui de que se você passar um determinado tempo falando com Deus, você agora se tornou um hipócrita. Não, você pode ter muito assunto para tratar com Deus, A ideia aqui é que essas pessoas repetem as mesmas frases, não há um diálogo, pelo contrário, o que há é uma encenação, e eles acreditam que aquele ritual encenado, quase que uma peça de teatro, vai produzir algum tipo de efeito. Não, não vai. Jesus já está dizendo, não é assim que funciona, não faça desse jeito, não ache que por repetir muito, por falar muito, isso vai contar a mais a seu favor. Aqui eu já quero também fazer um parêntese a uma prática religiosa que a gente tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes práticas religiosas, elas revelam que a gente não está se relacionando com Deus da maneira mais sincera possível. Então, a ideia de que só vale oração de madrugada. Você já deve ter ouvido isso, né? Eu, particularmente, no começo da igreja, ouvia de crentes assim, mais maduros, há mais tempo crentes do que eu, dizendo assim, não, o bom é orar de madrugada porque não tem fila. E eu acreditava naquilo, não conhecia, não tinha estudado ainda, é verdade, deve ser bom, orar sem fila, E aí depois eu descobri que o Deus que eu acreditava, ele é onipresente, que significa não tem fila. Então, se por acaso, não acontece, mas se por acaso, os mais de 7 bilhões de pessoas quisessem na mesma hora falar com Deus, gestionamento. Por quê? Porque Deus é onipresente. Ele falaria de maneira pessoal com todos os 7 bilhões. Mas e pode isso? E como não pode? O que significa para você onipresente? Qualquer coisa menos do que isso que eu falei não é onipresença. Está. Então aqui ele diz, cuidado, não vos assemelheis, pois a eles. Então quando você for orar, você precisa entender que tem um modelo correto e que tem um modelo incorreto ou errado. Então não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, e a repetição mais uma vez aqui, de que esse Deus que a gente fala com Ele na oração verdadeira, na oração sincera, é também o Pai de todo filho que ora. Ele é Pai. E Ele é Pai de quem? De todos aqueles que não nasceram pela vontade da carne, pela vontade do sangue, nem pela vontade do homem, nasceram pelo poder de Deus. E como isso aconteceu? Eles creram em Cristo. É o que está no Evangelho de João, capítulo 1. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. A gente pode dizer facilmente isso, infelizmente, para os evangélicos. Quem supostamente estaria mais perto da salvação do que os evangélicos? Ninguém. Mas quando você olha para o evangelho de hoje, você diz, quem está mais longe da salvação do que os evangélicos?
Porque o grande problema é que os evangélicos, eles decidiram não acreditar naquilo que está diante deles. Eles têm a Bíblia. Então, não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, mais uma vez, você não ora para um Deus impessoal, para um Deus que olha para você simplesmente como uma pessoa que o serve. Porque se Deus me olha como servo, para mim já é maravilhoso. Se Deus me olhasse como amigo, como ele fez com Abraão, já era um sonho. Mas não, agora Deus diz que eu sou filho dele. Então, quando você chega para orar, já no começo da oração, se você tinha algum problema, alguma preocupação, algum sentimento, né, de algo que te diminuía, né, porque o mundo te rejeita, as coisas são difíceis, e você dobra o joelho e você vai falar com o Criador de tudo, de todos, está no controle de tudo, não cai uma folha sem ele, o fio da cabeça, o fio dos nossos cabelos estão ocultados, tu é meu Pai. Você está estressado por quê? Você está falando com um Deus que pode resolver tudo. E Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. Percebe que já no início da oração, os problemas meio que vão caindo assim, né, das nossas costas. Porque a gente entende que muito do que a gente está carregando não são os problemas que a gente tem que enfrentar, mas são os pensamentos que nós temos acerca dos problemas que nós temos que enfrentar. Perceba que a nossa imaginação muitas vezes aumenta e muito, né, perdoe até a redundância, aumenta e muito o que de fato é o problema que a gente está enfrentando. Eu gosto sempre de dar esse exemplo, ele vale toda vez que a gente está falando disso. Então, o que representava Golias para todo o povo de Israel, inclusive para o rei dele, que era Salomão? Um obstáculo invencível. Era Golias. Durante 40 dias, Golias desafiou o povo de Deus, humilhou o povo de Deus. Vem cá, não tem um homem aí, rapaz. Olha, é por isso que podem dizer que eu tenho masculinidade tóxica. Eu louvo a Deus porque eu ainda tenho masculinidade. Porque você ser homem nos dias de hoje já é um milagre. Porque o mundo que quer tornar os homens afeminados, ou efeminados, como você queira. Não, homem é homem. Homem tem características de homem. Imagina, chega um camarada do povo ímpio, do povo do filisteu, e diz, não tem um homem aí em Israel? Eu posso até morrer, mas eu morro como cabra macho. Eu morro como homem de Deus. Imagine. Os irmãos de Davi era tudo forte, meu filho. Era tudo fisiculturista. Fazia tudo academia, aquela dieta, né, de proteína. Era tudo forte. As costas de Salomão, as costas de Saul enorme. Saul era um homem muito forte. Quando pegou a armadura de Saul que botou em Davi, ficou o quê? Sambando. Não foi que ficou folgada um número, não. Ela ficou sambando. Mas aquele menininho franzino tinha o que os homens fortes de Israel não tinham. Eu não vou nem dizer coragem. Não. Visão espiritual. Amém. Então, o que você e eu precisamos para enfrentar os problemas, claro que o cristão tem coragem, né? E a palavra coragem não é coragem como a gente imagina, mas vem da palavra dínamos, né? Poder para vencer os obstáculos. Mas a visão espiritual, ela ajuda você a entender que o problema não é insolúvel, que o inimigo não é invencível. Não. Então o problema que você está enfrentando hoje, que eu estou enfrentando hoje,
Ele não vai nos destruir. Você é crente, Ele vai te melhorar. Ele vai te fortalecer. Ele vai te amadurecer. Por mais que você não veja dessa forma. Né? Quando está doendo, está doendo. A gente às vezes não sente que é para melhorar. Mas é. Então Davi olha e diz: vem cá, ninguém vai fazer nada, e se incircunciso filisteu, e o povo diz: vem cá, você não está vendo o tamanho dele não, é? Fica quieto, menino. Vai que ele se indigna e vem para cima da gente, é uma vergonha maior, a gente sai daqui correndo. Pelo menos a gente ainda fica aqui olhando para ele com cara de bravo, só não vai lá. Né? Estamos guardando a posição. Davi disse: não, então eu vou. E a insistência de Davi foi tamanha. E disseram: então vá, se quer morrer, morra. Mas ele não foi para morrer, ele foi para vencer. Porque o Senhor sempre nos conduz em triunfo, quando nós estamos vivendo por fé e não por vista. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. O que é que o diabo quer tirar de você? A fé. Batalhe diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Judas. Então, aqui é a mesma coisa. Como você vai orar se você não tem a visão que está escrita lá em Hebreus 11? Todo aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe. E quando ele fala que Ele existe, não é só que Ele existe do jeito que Ele disse que existiria. Onipotente, onipresente, onisciente, santo, justo, amoroso. Ou seja, quando diz, e acredite que Ele existe, existe esse Deus da Bíblia. Não é a existência de um Deus soberano. Porque até os ímpios têm essa fé falsa, por assim dizer. Um ímpio, né, muito famoso, advindo do povo judeu, é um célebre cientista chamado Albert Einstein. Não sei se vocês já estudaram um pouco, né, desse senhor. Ele, que ganhou muitos prêmios, ele tinha uma visão de que o universo era complexo demais para ser feito por acaso. Então ele acreditava, ele não dava o nome de Deus, mas ele acreditava em uma força superior, talvez em um ser superior, que tivesse feito todo o universo, porque havia, perceba, isso é um ímpio, há uma complexidade no universo, isso é uma visão científica de um ímpio, que torna evidente que tudo que nós vemos do que existe não pode ser objeto de mero acaso. Isso é Einstein. Né? Esse homem que é tido como um dos homens mais inteligentes que já pisaram no mundo. E se compara a vários cientistas que viveram no decorrer da história da humanidade. Mas essa visão dele de Deus é certa? Não, está errada. Se ele fizesse uma oração, era a esse Deus que ele estava orando? Não, não era. Então, o fato de você dizer, eu acredito em um Deus que criou todas as coisas, em absoluto, não está mudando em nada a sua posição em relação a Deus. Não, mas eu acredito. Eu só não leio a Bíblia, porque eu acho que você lê a Bíblia fica muito bitolado. A Bíblia assim meio que, né, coloca você em uma caixa e Deus é muito mais do que isso. Com certeza, Deus é muito mais do que isso. E a Bíblia não é uma caixa, a Bíblia é uma lente que nos ajuda a enxergar todas as coisas pela ótica de Deus. Então, ela não restringe o nosso pensamento, pelo contrário, ela abre ele da forma correta. Então, cuidado, porque muitas pessoas, às vezes, elas se vangloriam de acreditar em Deus. Mas assim, que Deus? Aí tem gente que eu já vi, né, canais evangélicos do YouTube mostrando que esse posicionamento de Einstein como algo assim que a gente tivesse que bater palma para esse posicionamento. Não bato não. Não está falando nada de Jesus, não está falando nada de pecado, de arrependimento, de salvação.
falar que existe um só Deus, os demônios sabem. Os homens deveriam saber também. Até porque não acreditar na existência de um Deus significa lutar contra si. Porque quando Deus criou todos os seres, colocou essa semente. Existe um Deus. Então, os ateus, eles precisam de mais esforço para acreditar que Deus não existe do que os que acreditam que Deus existe. Perceba, não estou dizendo dos crentes, eu estou dizendo os que acreditam que Deus existe, e muitos, a maioria que acredita que Deus existe, não está salvo. Porque qual é o nome que salva? Jesus. Em nenhum outro nome encontramos salvação, a não ser no nome de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por meio de mim. Então não adianta, eu acredito em Deus, mas que Deus? Não, o Deus, é o mesmo Deus dos crentes, só que eu me relaciono com ele de outra forma. Não, então não é o mesmo Deus. O Deus verdadeiro é ele que impõe a forma que a gente se relaciona. Vou trazer um exemplo para vocês. A gente mora no Brasil, amém? Quem não sabia, saiba, né? A gente mora no Brasil. Então, mesmo que você não aceite as leis que regem, né, o nosso país, você deve se submeter a elas. Então, é assim, imagine. Não, mas eu não concordo com nada, não foi eu que fiz, não foi eu nem votei, eu nem elegi essas pessoas que fizeram essas leis. Não importa. A soberania, né, do país exige que os seus, né, habitantes estejam todos eles debaixo da lei que os rege. Mesmo que um grupo, eu não estou nem falando um só, um grupo, vamos dizer, o Brasil acho que tem mais de 200 milhões de habitantes, né? Depois do último censo tem mais de 200 milhões. Mesmo um grupo, são 200 milhões, mais de 200 milhões, mas vamos imaginar, 1%, 2 milhões de brasileiros decidam dizer, não vamos aceitar mais as normas impostas pelo Estado. O que vai acontecer com esses 2 milhões? Vai ter que procurar aumentar presídio, vai ser todo mundo preso. Porque não é opcional. Não é opcional. Para todo cidadão brasileiro e até o estrangeiro que está morando aqui, respeitar as normas do país é uma imposição. Aí agora eu quero trazer isso para vocês do ponto de vista de Deus, que tem muito mais autoridade do que um país. Aí chega a pessoa que supostamente, né, está debaixo, porque todos estão debaixo do Deus Todo-Poderoso, e diz, ó Deus Todo-Poderoso, eu vou me relacionar com você, mas não vai ser nos seus termos, vai ser no meu. Você acha que há relacionamento dessa forma? Não, não há. Deus não aceita. Por isso que Jesus diz que Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, porque falsos adoradores tem demais em todo que é esquina, mas verdadeiros adoradores Deus busca como algo que está em falta. E qual é a característica? São aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Ó, o contingente de verdadeiros adoradores, falsos adoradores, sempre foi assim. Não mudou. Pelo contrário. Então, concluindo aqui, versículo 8: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade. Olha que coisa maravilhosa. A ideia aqui, algumas pessoas já vieram dizer, pastor, se Deus sabe do que eu preciso, por que Ele não me deu logo? Por que Ele fica me forçando a orar? Ó, como se orar fosse algo assim, se eu não orar, Deus não vai me dar o que eu quero? Então eu vou fazer essa coisa horrível que é orar. Você acha que é isso? Orar é um privilégio. Eu queria que você fizesse uma tentativa de agendar uma reunião com... Eu não vou falar com o presidente,
Eu também nem vou falar com o governador. Eu queria que você agendasse uma reunião com o prefeito. O prefeito do município de Salvador. Se ele quiser te atender, talvez haja agenda para você no final do mandato dele. Falando de um prefeito de uma cidade. Aí você entra na presença do Deus Todo-Poderoso que governa a tudo e todos. E você não vê um privilégio nisso. Você vê uma obrigação imposta. Meu Deus. Percebeu? Não tem visão espiritual. Está vendo tudo errado. Esse Deus... Também só não orar? Eu tenho que orar. Porque se eu não oro, aí Deus que já está revoltado, porque eu sou ímpio, eu me desfaço de crente. E eu sou mais ímpio que os ímpios, mas eu tenho que orar pelo menos. Como assim você tem que orar pelo menos? Percebe como está tudo errado? É um privilégio você orar. É um privilégio. A sala do trono está aberta para você. E Deus está disponível para o seu falar. E você não vê nisso um privilégio imensurável. Talvez então você nunca tenha orado. Como eu disse para vocês, quando a gente começa a orar, já somos acometidos, né? Somos submersos nesse senso, né, de maravilha que é estar na presença do Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Pai. Aí meio que a gente já vai ficando meio sem palavras. O problema que era imenso já fica assim, né? Meio que um grão de nada. Porque o seu problema só é grande se o seu Deus for pequeno. Agora imagine, o seu Deus não é grande, ele é todo-poderoso. Então não tem nenhum problema que seja grande para ele. E eu vou repetir isso, porque quem sabe em algum momento entre, né? Ele também é o nosso Pai. Pai. E aí Jesus vai nos ensinar. Você vai entrar e você vai dizer Pai Nosso. Então, continuando aqui a exposição, já vou concluir, mas eu quero pelo menos introduzir aqui nessa parte da oração dominical do Pai Nosso, como muitos chamam. Ele sabe que tem necessidade antes que lhe o peçais, mas isso não é para que você não apresente as suas necessidades a Deus. Pelo contrário, é para mostrar que aquela circunstância que a sua vida está, que você está vivendo, ela está debaixo do controle de Deus. Porque nada deixa um cristão verdadeiro mais perdido, né? Ele nunca deveria ter essa sensação, mas temos muitas vezes em virtude da nossa fragilidade de fé. Mas nada nos deixa mais perdido do que imaginar que Deus não sabe o que está acontecendo com a gente. E às vezes a gente pensa isso mesmo que a gente não fale. Passamos por uma situação de humilhação, de desprezo social, uma situação às vezes dolorosa, e quando a gente tem a oportunidade de falar com Deus, mais ou menos o que a gente falaria se a gente fosse sincero é: Deus, o senhor não viu o que acabaram de fazer comigo? Ele viu. Ele não só viu, faz parte do plano dele para você. A gente abraça Romanos 8:28 sem entender as duas faces, né? Todas as coisas cooperam para o bem. E o verbo cooperar significa operar junto. Então todas as coisas operam junto para o bem.
daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Então, tem uma circunstância extremamente desconfortável para nós, dolorosa, uma circunstância impensada, uma circunstância que a gente não imaginava que passaria, mas não só Deus sabe, como Ele sabe que é para o nosso bem. Então, é isso que Jesus está dizendo. Porque quando a gente chega na presença de Deus, eu vou dar um exemplo de Ana. A oração de Ana é muito bonita, a mãe de Samuel, mas revela que ela não tinha um conhecimento tão profundo de Deus assim. E ela chega, né, num desespero, numa posição assim de que o sacerdote ali pensa que ela está bêbada, né? Porque ela estava chorando muito, e bastante emotiva, né? Pela situação de que ela não tinha um filho. E a outra esposa do seu marido tinha filhos. E humilhava ela justamente por não ter filhos. Então ela foi até Deus pedir filhos. Pedir um filho. Depois Deus até deu mais, mas ela foi pedir um filho. Mas a gente às vezes vai assim para Deus, como se Deus não soubesse o que a gente está vivendo, as dificuldades que a gente tem enfrentado, né? Então Ele sabe, é por isso que nós não devemos fazer absolutamente nada, e principalmente em momentos, porque nós como cristãos sabemos que existem momentos onde o caminho é mais estreito. Existem momentos onde enfrentamos situações mais difíceis do que outras. Não que a vida do crente seja fácil, mas tem momentos específicos na caminhada cristã onde a dificuldade aumenta e propositalmente aumenta para que a gente seja provado e aprovado. E é justamente nesses momentos que a gente deveria recorrer muito mais à oração. Só para que a gente entenda o que eu estou ensinando a vocês, Lutero, que é visto por muitos, né, como um dos maiores teólogos, né, depois do apóstolo Paulo, um dos maiores teólogos da igreja, mas o que chamava a atenção de Lutero não é a teologia dele, era a vida de oração dele. Ele tinha o hábito de orar todos os dias 1 hora. Mas nos dias que ele tinha muita coisa para fazer, ele orava 2. Então, na nossa soma, na nossa organização do dia, meio que não bate, não é? Então vamos imaginar que todo dia você, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa de bem, você acorda às 5 da manhã, e como crente, de 5 às 6 você ora, né? Todos os dias vocês fazem. Eu sei que eu estou falando a realidade de muitos, né? Sei que a maioria faz até mais. Mas vamos imaginar o básico. O básico. Então, todo dia você ora de 5 às 6. Você trabalha 8 horas por dia, você passa alguns momentos também com a sua família, você tem os seus momentos com a igreja, e você se recolhe para dormir, sei lá, se o pastor não acabar logo, né? Mas você se recolhe para dormir entre 10h30 e 11 horas, e você então tem as 6 horas de sono, que são indicadas entre 6 horas e 8 horas de sono. Todos os dias essa é a sua vida, você dorme 11, você acorda 5, você ora 1 hora de 5 às 6, mas digamos que amanhã você vai ter um dia em que você não vai ter que sair de casa 6h30, 7 horas. Você vai ter que sair de casa 6 horas. Porque você tem mais coisa para fazer, você tem que sair mais cedo de casa. Então, como vai ser? Né? Então, provavelmente a sua oração vai ter que ser abreviada, né? Ou então você vai deixar uma partezinha, né, para outro momento. Mas, segundo Lutero, ele faria o seguinte: ele acordaria 4, né, da manhã e oraria até o horário habitual, 6. Digamos que você precisasse sair antes, você precisasse sair 5h30 da manhã, então tranquilo, você acorda 3 da manhã, ora até 5, e aí meia hora você se arruma para sair 5h30. Mas pastor, eu fui dormir 11 horas.
E também só vou voltar para casa no mesmo horário e também só vou dormir 11 horas. E aí? Se você dormir menos horas um dia, você vai morrer por causa disso? Mas eu garanto que se você não orar, nos dias que você tiver muitas decisões a tomar, a probabilidade de você tomar decisões erradas é imensa. É quase que certo que você vai tomar alguma decisão errada. Porque você não... É como se uma pessoa dissesse: eu preciso amanhã sair muito cedo para chegar em determinado lugar, e meu horário está tão corrido que eu não tenho tempo de botar combustível no carro. Então pode já avisando que você vai atrasar. Mas como assim? Porque quando sem combustível o carro não vai rodar muito. E os exemplos, eles são muitos, né? Uma pessoa que de repente sabe que vai ficar muito tempo sem poder ingerir alimentos, e ele não faz uma refeição reforçada para que o seu corpo possa suportar uma quantidade de horas sem se alimentar. Então, são esses os exemplos. Você precisa dar atenção à sua vida espiritual, e uma das melhores formas é a oração. Sem oração, não há o que se falar de vida espiritual. Não há. E eu estou falando oração, eu não estou falando lista de compras, eu não estou falando ritual religioso, estou falando esse diálogo entre nós e o nosso Pai, que também é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos deu a sua palavra, que é a Bíblia, o Deus que enviou o seu Filho como propiciação por nós, esse Deus. Versículo 9, já concluindo. Quando o microfone começa a falhar, é um sinal que eu tenho que terminar. Amém? Portanto, vós orareis assim. Olhe, assim como tem um imperativo de como não devemos orar, tem também um imperativo como devemos orar. Preste atenção. Versículo 5. Quando orardes, não sereis como os hipócritas. Então isso está no imperativo, isso é uma ordem. Não pode orar desse jeito. Agora, uma outra ordem. Portanto, vós orareis assim. É desse jeito. Não é que tem que ser essa fórmula, né? Não é que virou agora uma reza. Toda oração tem que ser aqui. Tem que ser Mateus 6, dos versículos 9 a 14. Essa é a oração. Crente só pode orar desse jeito. Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus está falando de sinceridade. Jesus está falando de conhecimento. Você fala com Deus que você conhece e Ele também te conhece. Então, são os princípios que Jesus nos ensina sobre oração que nós temos sim que levar para toda oração. Então, toda oração de um crente, necessariamente, ela tem esses princípios que Jesus ensina aqui. Primeiro deles, né? E eu fico tranquilo, já vou concluir, viu? É só para você ter aquele gostinho assim, é como, né? Quando você era íntimo, que assistia a novela, ficava aquelas cenas do próximo capítulo. Era quem gostava de novela se sentia angustiado, porque alguém era aquele momento que a pessoa ia entrar pela porta, ia ver, ia descobrir o fato que ninguém sabia, só você que está assistindo a novela que sabia, mas os personagens da trama não sabiam. E aí, quando abria a porta, agora vai pegar. Aí, cena, amanhã, continuamos. Não pode ser arroba agora, né? Justamente para prender a atenção da pessoa, porque amanhã, então, a novela que começava às 7 horas, 6h30, você já estava lá. Não posso perder aquela parte inicial, que é a hora que ele vai pegar, né? É a hora do flagra. Até hoje eu acho que existe, né? Esse tipo de instrumentalidade por parte dos dirigentes, né? Daqueles que fazem novelas, né? Então, só para que você saiba também, novela vem da palavra novelo, enrolar. Por isso que a novela é isso, ela enrola você. É uma coisa que poderia ser dita para você em 1 hora e a pessoa passa 6 meses te enrolando.
No primeiro capítulo da novela, você já sabe tudo. E ele vai te enrolar 6 meses. Vai acontecer aquilo que todo mundo já sabia, né? É uma perda de tempo. Mas tem gente que gosta de usar o seu tempo dessa forma, né? Nós não somos assim. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso. Eu vou parar aqui nessa expressão, porque só essa expressão já é muito importante. Já tem princípios aqui que poderíamos passar 6 meses, mas não vamos fazer isso, fique tranquilo, já vou concluir. Primeira coisa, se Deus é o seu Pai, você tem a compreensão que Deus é o seu Pai, amém? Você não é filho único. Tem muita gente que tem essa ideia, né? É a síndrome do filho único. É tudo para mim. Eu sou o centro do universo. É o perigo de quem tem só um filho. Deus, ele foi muito generoso comigo e deu logo 3. Né? Então, às vezes, se um filho meu, ele diz: meu pai, eu quero que eu sou o centro do seu universo. Eu digo: você está perdendo muito, viu? Porque o centro do meu universo é Deus. E ainda se fossem os filhos, eu tenho 3, não é só você, né? Tem 3. E no caso de Deus tem muitos filhos. Para que você tenha a compreensão, para que você de fato possa se relacionar com Deus como Pai, é preciso que você compreenda que você faz parte de uma família. Daí você já entende que não tem espaço para individualismo e egoísmo. Esse tipo de oração Deus não ouve. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Você está pedindo como se você fosse filho único. Seria a minha versão para o que Tiago fala, né? Você está pedindo para satisfazer só você, como só você existisse. Não, o Pai é nosso. Você faz parte de um plano muito maior. Não é só você. O culto não é para você. O culto é para Deus. E a palavra não é para você. A palavra é para os filhos de Deus. A família de Jesus custou a entender isso. E Maria, com os filhos e filhas, foi até Jesus e disse: vamos voltar para a sua família. Jesus disse: eu tenho uma família. E são aqueles que ouvem e obedecem a voz de quem? Do Pai. O Pai aqui. Então, você precisa entender, e eu já falei sobre isso, mas eu preciso concluir aqui, dizendo que se você não tem essa compreensão da necessidade de amar ao próximo, do imperativo de considerar uns aos outros como irmãos, para nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, então eu posso te garantir que a sua oração não vai passar desse teto. E por que eu posso te garantir isso? Porque o dar esmolas veio antes de orar. E eu já falei para os irmãos que estavam aqui no dia que eu ensinei, que dar esmolas é nada mais do que uma demonstração de amor. Uma demonstração do amor verdadeiro, porque dar esmola não é dar um resto. Dar esmola é você dar para o seu irmão aquilo que efetivamente ele precisa. E o referencial para o que ele precisa é você. Então, vamos imaginar que o seu irmão não tem alimento, e aí você sente que tem que dividir o seu alimento com ele. Como você vai dividir? Qual é a proporção? A proporção é 60-40? 70-30? Não, 50-50. Essa é a proporção. Então, o que eu quero para mim é o que eu preparo para o meu irmão. De maneira que aquele que colheu muito não seja tentado na sobra. Shopee, AliExpress, Wish. E é tanto aplicativo de venda hoje em dia que eu já perdi, né? Então a pessoa às vezes tem um dinheiro que não contava,
Isso acontece, não é com a regularidade que a gente de repente desejaria, né? Mas vem um dinheiro a mais, e aí você pensa, que bom, é agora que eu vou comprar aquela chuteira que eu queria, é agora que eu vou comprar aquele eletrodoméstico que eu queria. Não, talvez não seja essa hora. Talvez você olhe para o lado e perceba que é justamente aquilo que faltou no irmão. E faltou especificamente. É como que, quem aqui já fez isso quando era pequeno? Quem aqui já fez quebra-cabeça? Um monte de pecinha, né? Mas tenha certeza, tudo se encaixa. Então, tem alguém que está a mais? É porque tem alguém que tem a menos. E aí, em tudo haja igualdade. E onde é que esse princípio está sendo ensinado aqui? No dar esmolas. Pela motivação certa. Então, por que Jesus ensina a gente a orar Pai Nosso? Porque se você não tem a visão do nosso, da nossa família, da comunidade da fé, daquilo que está sendo, que nos é ensinado, por exemplo, em Atos capítulo 2, e todos estavam juntos, e tinham tudo em comum, e andavam na mesma fé. E se você não tem essa visão de comunidade, não há o que se falar de oração do Pai Nosso. Porque é como se você, dissesse, não com palavras, mas Pai meu, que está no céu, é o meu Pai, é só meu. Não, ele é nosso. Entenda que se você tem a compreensão de que você é filho de Deus, você é corresponsável pela segurança de todos os seus irmãos. Nós somos corresponsáveis uns dos outros. Percebe porque muitas vezes a nossa oração não está fluindo? Porque está faltando o básico, o amor. Se tudo que é feito sem amor é inútil, a oração está incluída também. Uma oração feita por uma pessoa que não tem amor é inútil. Então, cuidado. Ele é Pai nosso. É por isso que a gente se reúne. É por isso que os irmãos contribuem para que haja manutenção desse espaço. Pode ser outro, pode ser o maior, pode ser o menor. Mas devemos ter um espaço de reunião, pelo menos esse é o direcionamento que recebemos. Podemos receber um novo direcionamento? Podemos, mas esse é o que a gente tem. E essa responsabilidade não é de um grupo, é de todos. De maneira que aquele que não se sente responsável, também não há o que se falar de se sentir filho. Porque, como eu disse, ele é Pai nosso. Então, cuidado. Porque Deus mostra quais são os termos do nosso relacionamento com Ele. E esses termos não estão para a nossa análise. Como se a gente pudesse dizer, não, aqui eu quero, aqui eu não quero. Não, é assim. Ou você aceita se relacionar comigo desse jeito, ou você não aceita. O próprio Jesus disse, quem quiser me seguir, renuncie a tudo, tome a sua cruz, e então me siga. É quem quiser. Mas se você quiser, tome a sua cruz. Não, renuncie a tudo. Tome a sua cruz e depois vá para onde quiser. Não, me siga. É um caminho pré-estabelecido. Não é você que escolhe a direção que vai tomar. Não, já foi escolhido. Você agora anda. E graças a Deus. Porque, olha irmãos, eu preciso concluir. Vou até fechar aqui. Mas, se você entendesse um pouco da repercussão de cada ação nossa no mundo espiritual, você iria se sentir extremamente agradecido por um Deus que nos guia. Porque imagine que Deus não nos guiasse. Imagine que nós tivéssemos que fazer de acordo com a nossa própria compreensão
as escolhas da vida e aceitar as consequências disso. Os ímpios agem desse jeito, os crentes não. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz, a ideia de lâmpada e de luz é um caminho iluminado onde todos passam pelo mesmo caminho. Agora imagine, né, se você não tivesse essa direção. Imagine se nós não fôssemos como Noé, divinamente instruídos ou inspirados. Então, como eu sei que o que eu vou fazer amanhã vai produzir um fruto positivo ou negativo? Como eu sei que o que eu estou fazendo hoje é bom? Como eu sei? Imagine se não fosse Deus nos guiando. Que desespero, que angústia por não saber do que viria. O cristão sabe e agradece por saber. Essa ideia, né, de livre-arbítrio, irmão, eu fico imaginando, se uma pessoa compreende o que é o livre-arbítrio, essa pessoa vive em angústia. Uma angústia indizível. Porque o livre-arbítrio é, eu estou no céu hoje, mas fiz uma escolha ruim, amanhã eu estou no inferno. Eu estou no inferno, mas amanhã eu faço uma escolha boa, volto para o céu. E daqui a uma semana eu escolhi uma escolha ruim e vou para o inferno. E se no dia de Deus me chamar, porque no livre-arbítrio não tem eu dizendo a hora que eu vou ser chamado. Pelo menos nisso eles têm algum senso de verdade, né? É Deus quem diz a hora. Então, se na hora que Deus me chamar, eu tiver sem ser salvo, que desespero. Senhor, por que não me chamou ontem que eu estava salvo? É desesperador esse tipo de pensamento. A grande questão é que a maioria das pessoas que tende para esse caminho não pensam espiritualmente, não repercutem espiritualmente o significado daquela proposta. Então, ser guiado por Deus é um privilégio, é um consolo, é um conforto. Graças a Deus, eu não estou entregue aos meus próprios pensamentos. Não é de acordo com a minha própria inteligência que eu vou fazer as escolhas do amanhã. Não. É o conselho de Deus. E toda vez que eu preciso de sabedoria, eu peço e Ele me dá. E por que eu sei que é certo? Porque foi Ele que me deu e Ele nunca vai me guiar por um caminho errado. Então, é segurança para a gente. Mas perceba, Ele é segurança não para você, nem para mim. Ele é segurança para o seu povo. Se você se vê isolado do povo, não chame Deus de Pai. Porque Ele não reconhecerá você como filho. O filho é filho de uma família. Não tem a atitude do filho mais velho da parábola que chamamos de filho pródigo. Por que eu disse que chamamos? Porque nela não tem essa expressão, mas a gente, né, dá esse nome àquela passagem lá. E essa passagem mostra o posicionamento do filho mais velho, que aparentemente era correto, gente boa, ficou com o pai, trabalhava. Quando o irmão voltou, o irmão chega e ele só vai chegar no trabalho depois, horas depois. E ele vê já a festa armada, ou seja, foi um tempo para aquela festa ser armada, estruturada. O bezerro faz assim, e ele está no trabalho. Aí ele volta. E o que é que está acontecendo aí? Seu irmão voltou, seu pai deu uma festa. Como é? Aquele traste não morreu aquele infeliz? Pois é, voltou, seu irmão. Eu fico imaginando o servo, né, que deu a notícia. Ele já vai... o seu irmão, né? Não vou entrar. Aí o servo vai... o seu filho mais velho chegou, disse que não entra. Diz que não vai participar da festa que o senhor fez, e que ele acha que a sua atitude é um absurdo. Olha que pai maravilhoso, né? Ele podia, quer ficar lá fora? Então fique. Não, ele vai. O que foi, meu filho, que você está aí fora? Pai, você tem canagem.
de me perdoar, porque isso aqui fora. É claro que o senhor sabe que eu estou aqui fora. Eu estou aqui fora porque aquele infeliz que pegou a parte da herança, que matou o senhor em vida, ele volta, o senhor faz festa para ele, o senhor não devia nem receber ele em casa. O senhor faz festa para aquele traste. Não, ele não é um traste, ele é seu irmão. Ele é seu irmão, ele voltou para casa, fique tranquilo, ele já está lavadinho. Já botei o anel, já botei a sandália, tem roupa, está tudo tranquilo. Mas olhe por que o posicionamento do filho mais velho. O amor ao dinheiro. Porque na mentalidade dele é, como assim? Ele gastou, e agora? O que o senhor tem? Vai ser para mim e para ele? Não, ele já gastou a parte dele. Se eu morrer hoje, é tudo meu. Perceba, o pai não está preocupado com isso. E nem o filho que voltou está preocupado com isso. Ele queria ser tratado como um servo. Porque ele sabia que no meio dos ímpios só existe ira, fúria, oposição para os cristãos. É verdade. E aí então o pai diz, o teu irmão. Ele não disse que era irmão. Como foi que o filho mais velho disse? Esse teu filho, ó, ele é teu filho, mas eu não vejo ele como meu irmão. Mas se está na casa do pai, é irmão. Se o pai chama de filho, é irmão. Perceba, eu não estou dizendo que os falsos crentes são nossos irmãos, em absoluto. O que o apóstolo Paulo falou, está falado. Então, aqueles que se dizem irmãos e que vivem daquela forma que está lá escrita, não trate como se fosse irmão, porque não são. O que eu estou dizendo para você é aquele que se desviou e voltou humildemente, arrependido, querendo viver como crente, recebe amor. Porque não podemos ter outro tipo de postura, é assim que o Senhor nos trata. E olha o que eu disse, Ele nos trata, não é Ele nos tratou. Porque qual de nós aqui, desde que se tornou cristão, nunca mais pecou? Então Ele continua nos perdoando. A gente tem que se esforçar para viver uma vida santa, sem sombra de dúvidas. Senão a gente não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo incomoda aquele que, de repente, é inclinado a atitudes carnais. Mas não somos, estamos longe de andar na perfeição, estamos sendo aperfeiçoados. Então, se alguém entra arrependido, pedindo uma segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, milésima oportunidade, ô irmão, abraço. Mas não está vendo? Já é a milésima primeira vez. Ô irmão, e tem isso? Você está contando? Porque eu não estou. Glória a Deus. Uma vez chegou uma pessoa assim, já fez tantas vezes e fez de novo. Viu? Essa pessoa que a gente recebeu pela sei quantas vezes aí, tratamos em amor, e a pessoa fez de novo. Então assim, se ele é ímpio, eu não posso ser. Se ele não reconhece que o Pai trata-nos em amor, eu reconheço. Então é um ditado que até o mundo reconhece como verdadeiro e sábio. Cada um dá o que tem. O que é que o mundo tem? Ódio, interesse, hipocrisia. O que é que o crente tem? Amor, interesse de agradar a Deus, sinceridade no seu relacionamento com Deus e com o próximo. Então cada um dá o que tem. O que você tem? Como eu disse, qual foi o título da mensagem de hoje? O que está dentro de você? Vamos orar. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar o que precisamos ver. E o Senhor sabe o que precisamos ver, Senhor. Nos revela, Senhor, aquilo na nossa vida, ou as coisas da nossa vida que te desagradam, que tem nos afastado de viver uma vida que agrada a Ti e que nós também seremos felizes, pois é impossível Te agradar e não ser inundado pela felicidade. Por isso nos ajuda a nos adequarmos ao bendito propósito que o Senhor tem estabelecido para nós. Pois é debaixo desse propósito que nós encontraremos toda alegria, toda paz, todo amor,
todas as coisas que de fato são importantes para serem encontradas e vividas na nossa jornada na terra. Na nossa jornada na terra, que nos guia às nossas moradas eternas no céu. Pois só assim a vida vale a pena. Quando o melhor dela não está aqui. Pois o que recebemos de Ti, por mais maravilhoso que seja aqui, ainda é só uma parte de tanto mais que o Senhor há de nos dar naquele grande dia. Quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade. Todo pecado que ainda habita em nós foi extirpado e em glória habitarmos gloriosamente, glorificando ao Senhor por toda a eternidade gloriosa. Ó Deus, como devemos ansiar por esse dia, como devemos ser motivados por esse grande dia, para que nessa motivação sejamos então vencedores de qualquer tentação que queira nos tirar do caminho que nos leva ao céu. Ajuda-nos, Senhor, a enxergarmos espiritualmente todas as situações que ocorrem conosco. Que nada fique oculto, Senhor. Que cada elogio, cada oposição, cada acréscimo, cada prejuízo, que nada seja visto como mero acaso ou como fruto de um esforço nosso e somente nosso, mas que possamos enxergar cada acontecimento da nossa vida, seja ele um acontecimento que nos dá alegria ou nos acomete de tristeza, nos ajuda a enxergar tudo como algo que o Senhor projetou para nós de maneira boa, perfeita e agradável, para que pudéssemos chegar ao final da nossa jornada ouvindo a maravilhosa frase que desejamos ouvir: vinde benditos de meu Pai. E sabemos que o Senhor nos dirá isso. Por quê? Porque o teu Pai, Senhor Jesus, também se tornou o nosso Pai em meio à caminhada que traçamos aqui na terra. Ó Senhor, que essas benditas verdades que estão para nós todas disponíveis na tua palavra, elas estejam internalizadas em nós mais e mais a cada dia. Nós possamos falar contigo conforme a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E Deus os leve em paz, saiam debaixo do maravilhoso consolo que veio do Senhor. Amém.